Norma Bengel passou a vender os móveis para sobreviver. Eu tenho vendido, ontem mesmo eu vendi, né, para poder pagar a minha alimentação, meus remédios, enfim. Você vendeu o que ontem? Vendi aparador, vendi, o que mais, hein? A mesa do Philip Stark. Eu sinto falta de muita gente em casa. E os amigos da época da televisão, da época do cinema? Subiram todos. Me faz bem. Você quer jantar comigo? Aonde você quiser. Obrigado. Você não acha que ele tá carecendo tomar um banho, que tá cascudo? Acho sim, tem que tomar um bom banho. Dá um banhete, Margarida. Eu já fui retirada de restaurantes. Eu não posso fazer minhas unhas, mesmo com o meu próprio material. O ator não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Todas as economias dele estavam bloqueadas no Banco Econômico. E por isso recebeu ajuda de vários artistas. Eles brilharam na tela da Globo. Fizeram o Brasil sorrir, chorar e se apaixonar. Foram ídolos, galãs, musas e mestres da atuação. Mas enquanto o público se lembrava deles com carinho, muitos viviam uma realidade cruel, esquecidos, doentes, solitários e, em alguns casos, passando fome. Outros abandonados até pela própria família. Eu sinto falta de muita gente em casa. E os amigos da época da televisão, da época do cinema? Subiram todos. Teve quem partiu sem ter sequer um velório digno. E quem chorou em silêncio o fim da carreira e da esperança. Neste vídeo, você vai conhecer 7 atores da televisão brasileira que sofreram profundamente antes de morrer. E acredite, algumas dessas histórias vão te revoltar. Outras vão simplesmente partir seu coração. Me diz, por que essa memória a gente não pode deixar morrer? Já deixa o seu like e se prepara, porque hoje nós vamos lembrar. Sandra Brea. Bom, já fiz muita besteira, né? Todo mundo faz. Já falei muita besteira também. Eu já fui uma dessas moças que dizia assim: eu não quero ser consumida apenas como um símbolo sexual. Ou então, eu acho que a nudez não compensa, apenas se ela estiver incluída no contexto do filme. Eu já falei isso. Mas agora eu acho que eu acertei o caminho. Ele é duro. Nos anos 70 e 80, Sandra Brea era uma deusa. Desejada, invejada, idolatrada. Dona de uma beleza estonteante e uma personalidade marcante, ela reinava nas capas de revista, nos comerciais de TV e nas novelas da Globo. Sim, claro, sem a menor dúvida, mas antes eu gostaria de ouvir o Sr. Victor Valentim falar um pouquinho sobre a moda na Europa. Foi protagonista de grandes sucessos como O Bem Amado. Então esse cafajeste não me respeita, diz que eu tenho um comportamento amoral, que eu agrido as famílias. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra ele que quando eu quero, eu agrido mesmo. Onde é que a redação... Estúpido Cupido, Gente Fina. Você precisa voltar logo dos Estados Unidos, não é? Bem, eu posso ganhar mais alguns dias? Gracinha. Não, faz isso não. Volta quando você precisar mesmo. Eu vou até Londres. Depois eu vou ao Oriente. E as Ilhas Gregas, quem sabe? E Felicidade. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Nada de violências. Violência é baixaria, Débora. Pelo amor de Deus, Rosita, o que você está pensando? Eu sou uma lady. Onde ela aparecia, o Brasil parava. Mas então veio 1993 e Sandra fez o que ninguém no meio artístico teve coragem de fazer naquela época. Ela revelou publicamente que era portadora do vírus HIV. Eu tenho AIDS. E agora? Vamos embora partir para a luta? Muito bem. Em um tempo em que a AIDS ainda era um tabu, sinônimo de morte, preconceito e exclusão. Foi difícil um dia me hospedar num hotel quando eu fui fazer 4 dias e 4 noites de um leilão. E eu desmaiei 2 vezes, mas parece que o pessoal não entendeu bem, sabe? E me recusaram uma estadia no hotel. Eu já fui retirada de restaurantes. Eu não posso fazer minhas unhas, mesmo com o meu próprio material, porque as pessoas
na verdade, por mais informadas, porque, olha, Ju, o que todas as emissoras de... Sandra enfrentou a mídia, olhou para as câmeras e disse: "O vírus da AIDS está em mim, mas eu não tenho medo. Tenho orgulho de ser quem sou." E foi aí que a verdadeira tragédia começou. A partir daquela revelação, ela foi sumariamente excluída da televisão. A atriz, que antes era disputada pelos diretores, passou anos sem ser chamada para nenhum trabalho. Sua única aparição depois disso foi em um pequeno papel na novela Zazá, em 1997. O mais importante é que depois da AIDS eu aprendi que meu nome Sandra não era só Sandra, era Sandra Amor. E meu amor para meu país é minha briga. E eu convoco a todos a essa briga. A briga contra o preconceito. Com muito amor. E só. Até seus amigos desapareceram. Mesmo seu filho adotivo, Alexandre, a abandonou. É sobre Alexandre Brea, o filho da atriz Sandra Brea, que desapareceu durante o período que ela ficou reclusa quando descobriu que tinha HIV. O Alexandre Brea segue desaparecido. Sumiu. Nunca mais foi visto. Isolada, doente, fragilizada. Sandra viveu seus últimos anos sozinha, com a ajuda apenas de seus funcionários. Ela dizia que depois de assumir a doença, descobriu quem eram os verdadeiros amigos. Sente você, do momento que descobriu que era soro positivo, que tipo de preconceito você começou a encontrar em relação às pessoas, Sandrinha? Bom, eu vou ter que abrir uma verdade meio dura, mas eu acho que alguém tem que falar. Bom, ok, todos. Basicamente, os amigos, eu soube quem era, né? Quem eram. No caso, não haviam muitos amigos, não. E descobriu que não tinha quase nenhum. O HIV ainda espreitava, mas o que a matou de fato foi um câncer de pulmão agressivo que cresceu silenciosamente, camuflado pelos efeitos da própria AIDS, o que atrasou o diagnóstico. Quando descobriram, já era tarde. Sandra Brea morreu no dia 4 de maio do ano 2000, uma semana antes de completar 48 anos. Morreu essa manhã no Rio de Janeiro a atriz Sandra Brea. Ela tinha 47 anos e lutava muito e publicamente contra o vírus HIV. Participou de várias campanhas de prevenção à AIDS e ela estava em casa hoje e teve uma parada respiratória. Eu queria aqui prestar a minha homenagem. Partiu sem homenagens da TV, sem especiais, sem flores da Globo. E o Brasil perdeu, silenciosamente, uma das maiores atrizes de sua história e uma mulher de coragem absurda. Você se lembra da Sandra Brea? Imaginava que ela morreu sozinha depois de tudo o que fez pela arte e pela coragem com que viveu? Comenta aqui. César Macedo. Alô, alô, o Eugênio está voltando novamente e vai pôr para quebrar. E a grande novidade é a Escolinha Brasil. Anote aí, porque comigo é na manteiga. E grandes bonequinhas, grandes menininhas, que eu vou dar tapa na bundinha. César Macedo, o icônico seu Eugênio, da Escolinha do Professor Raimundo. Eugênio! Dá licença, professor. O senhor não precisa pedir licença? Muito obrigado. O senhor é uma pessoa que tem a liberdade absoluta nesta sala. Eu vou comprar uma caixa de remédio pra chato pra te dar de presente também. Dá licença, você também chega. Por favor. Ele é perigoso, ele é perigoso. Ele é perigoso, mas não é mais do que eu, não. Ele era aquele tipo de humorista que não precisava nem falar. Bastava entrar em cena e o público já ria. Um rosto carismático, um jeito ingênuo, uma entrega generosa ao riso. Mas no fim, nem a alegria escapou da sua vida. Em 2012, César sofreu um acidente de carro gravíssimo na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. A tragédia tirou a vida de sua esposa, Adriana, seu grande amor, sua parceira de tudo. A partir dali, algo dentro dele quebrou.
Depois da morte da mulher, ele começou a vender móveis e objetos que ganhou com a casa. Sem chão emocional, ele começou a se queixar de abandono por parte dos filhos. Mentira absurda. Pelo contrário, eu dediquei praticamente todos esses últimos anos da minha vida para cuidar dele. Nunca aconteceu. Tanto a gente dava tanta liberdade para ele que ele destruiu a casa. Solitário, com a saúde fragilizada, mergulhou numa espiral de tristeza e passou a viver em condições precárias. Chegou a dormir em cima de papelão, comendo o que podia. Era o retrato da decadência, o homem que já foi aclamado na televisão. Agora, era visto como um desconhecido nas calçadas. Em 2015, o diagnóstico final: mal de Alzheimer. Já confuso, frágil e esquecendo de quem era, César ainda sofreu uma fratura no fêmur após cair dentro de casa. Foi internado no hospital de Mairiporã, onde passou os últimos dias enfrentando também problemas renais. Em 30 de abril de 2016, aos 81 anos, ele partiu. Nós perdemos um dos maiores humoristas que o país já viu, que é o seu Eugênio, da escolinha do professor Raimundo. Ele que também já teve por diversas vezes participação em programas aqui da Record, vai ser enterrado daqui a pouco em São Paulo. Segundo informações da família, ele teve uma infecção hospitalar que acabou provocando essa parada cardíaca, e o nosso seu Eugênio nos deixa de uma maneira triste, não é? Porque, afinal de contas, eu tenho certeza que ele ainda podia levar muita alegria para todo o Brasil. Sem homenagens da TV, sem especiais de despedida. É um velório, por enquanto, reservado, né? Apenas aos familiares e amigos mais próximos, sem a presença dos fãs, sem a presença dos colegas de trabalho, né? Que conviveram com ele ao longo de todos esses anos de carreira. Partiu como viveu nos últimos anos, sozinho, esquecido e em silêncio. Você se lembra dele na escolinha? Consegue acreditar que um ator tão marcante terminou a vida assim? Comenta aqui embaixo. E se você também acha que a comédia brasileira deve mais a esses artistas, deixa sua homenagem. Norma Bengel. Ela foi pioneira, brilhou em Cannes. A Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, em 1962. Fez cinema ousado, enfrentou a censura. Norma protagonizou o primeiro nu frontal do país. A cena foi exibida no filme Os Cafajestes, do diretor Rui Guerra, em 1962. Na época foi um escândalo. Norma adorou a polêmica. Norma Bengel era muito mais do que uma atriz. Era um símbolo de coragem, talento e irreverência. Norma estreou no cinema em 1959, aos 24 anos. Esbanjava sensualidade. Era comparada à atriz francesa Brigitte Bardot. Nos anos 60, foi uma estrela internacional. Norma Aparecida de Almeida Pinto Guimarães Dáurea Bengel tinha 27 anos, estava no auge da carreira e começava com este trabalho uma trajetória invejável como atriz de grande sucesso na Itália e outros países da Europa. Nos anos 80 e 90, ainda encantava nas novelas da Globo. Mas o que pouca gente sabe é como ela terminou a vida. Doente, sozinha e sem dinheiro até para comer. Nos últimos anos, Norma passou por um verdadeiro calvário. Passou a viver com a ajuda de amigos famosos, entre eles Jô Soares, Miguel Falabella, Faustão, Daniel e até Milton Nascimento, que chegou a pagar seu plano de saúde. Mas a decadência não foi só financeira. Em 1996, ela foi acusada de lavagem de dinheiro durante a produção do filme O Guarani. Outro escândalo. Norma Bengel foi acusada de ficar com parte do dinheiro do filme, cedido pelo governo. O filme custou 4,5 milhões, né? E quando eu vi no final, eu só tinha ganho 17 mil reais. E trabalhei durante 1 ano no filme, montei tudo, até a 5ª cópia. E aí fizeram essa fofoca numa revista aí, que eu não vou nem dizer o nome, entendeu? Fizeram essa fofoca que eu tinha recebido dinheiro e não tinha feito o filme. Norma respondeu a processo judicial. Mesmo provando inocência,
teve os bens bloqueados pela justiça e perdeu contratos valiosos. Foi absolvida, mas perdeu muitos contratos de trabalho. Depois disso, a vida de Norma começou a mudar. Ela sofreu 2 quedas dentro de casa, perdeu o movimento do braço direito e teve uma grave lesão na coluna. Como se não bastasse, seu próprio contador a roubou. Eu tinha um advogado que me roubou, me lesou, e aí ele não pagou imposto de renda, entendeu? Então, 10 anos de imposto de renda, e eu não tenho como pagar isso. E Norma se viu vendendo móveis da própria casa para comprar comida. Norma Bengel passou a vender os móveis para sobreviver. Eu tenho vendido, ontem mesmo eu vendi, né, para poder pagar a minha alimentação, meus remédios, enfim. Você vendeu o que ontem? Vendi aparador, vendi, o que mais, hein? A mesa do Philip Stark, com 12 cadeiras, linda, a mesa do jantar. A atriz ainda enfrentou uma doença cruel, que a deixou presa a uma cadeira de rodas. Ela sofreu 2 quedas dentro de casa, perdeu o movimento do braço direito e teve uma grave lesão na coluna. Norma Bengel perdeu a força nas pernas e mal consegue ficar em pé. Vivia sozinha, em um apartamento modesto, longe da TV, longe dos palcos, longe de tudo. Triste, fragilizada, com saudades dos tempos em que era tratada como estrela. Você sente falta de amigos? Porque você viveu uma vida, você teve toda uma vida de glamour, de foto. Eu sinto falta de muita gente em casa. E os amigos da época da televisão, da época do cinema? Sumiram todos. Norma Bengel faleceu em 9 de outubro de 2013, aos 78 anos, vítima de um câncer de pulmão. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 78 anos, a atriz, diretora e cantora Norma Bengel. Ela tinha câncer de pulmão e estava internada desde sábado. A atriz entrou para a história do cinema quando protagonizou, que palavra difícil, a primeira cena de nu frontal de um filme brasileiro. Seu último trabalho na televisão havia sido em 2009, na série humorística Toma Lá, Dá Cá. Ela, que um dia foi aplaudida de pé na Europa, morreu no silêncio da indiferença brasileira. Você sabia de tudo isso? Você acha que o Brasil valoriza suas artistas como deveria? Deixa aqui sua opinião e vamos juntos manter viva a história de Norma Bengel. Guilherme Caram. Ô Guilherme, você começou fazendo o quê? Televisão, rádio, cinema ou... Foi pelo teatro. Teatro, depois acabei na TV Pirata. Ele era carismático, exagerado na medida certa. Esse karatê pra mim é fome, cara. Eu tenho culpa de ser costureiro. Costureiro é costureiro, caramba, E dono de um talento cômico que marcava. Guilherme Caram foi o tipo de ator que conseguia transformar qualquer cena em algo memorável, seja no teatro, nas novelas da Globo ou no clássico Super Xuxa contra o Baixo Astral. O Cristal! Mas se nas telas ele era sinônimo de alegria, nos bastidores, a vida lhe reservou uma das doenças mais cruéis que alguém pode enfrentar. O ator sofria da doença de Machado Joseph, síndrome rara, degenerativa e hereditária. Com o avanço do quadro, Guilherme perdeu a fala, os movimentos do corpo e até a capacidade de comer pela boca. Ele passou os últimos anos de vida internado, comunicando-se apenas com os olhos. Guilherme já não andava mais, não falava e alternava momentos de lucidez. Numa entrevista devastadora, o pai do ator descreveu o sofrimento do filho com dor no coração. Guilherme sofreu muito, não merecia ter sofrido tanto nesses 2 anos. A voz que fazia o Brasil rir foi silenciada. O artista que deu vida ao mordomo Porfírio, de Meu Bem, Meu Mal. Senhorita Magda, mas se eu fosse escrever uma poesia sobre a senhorita, eu falaria do seu belo corpo, das suas lindíssimas pernas e dos seus pelinhos loiros. E brilhou em novelas como Explode Coração. Sabe quando você tem aquela certeza que você
que você vai dar certo, que você vai acontecer. E o clone terminou seus dias isolado, sem conseguir se mover ou se expressar. Mesmo assim, aguentou firme por quase 2 anos, até que o corpo, enfim, não resistiu. Guilherme Caram faleceu em 7 de julho de 2016, aos 58 anos, no Rio de Janeiro. Morreu no Rio de Janeiro o ator Guilherme Caram. Ele estava internado há quase 2 anos e sofria de uma doença neurológica rara e degenerativa que comprometia a coordenação motora. Muito abalado, o pai do ator acompanhou a cerimônia e se despediu do filho com flores brancas. Se foi em silêncio, mas deixou uma marca profunda na história da TV brasileira. Muito abalado, o pai do ator acompanhou a cerimônia e se despediu do filho com flores brancas. E aí, você se lembrava dele? Qual papel do Guilherme mais te marcou? Deixa aqui nos comentários. Ele pode ter partido, mas a gente não vai deixar que seja esquecido. E por tudo isso que representou para nós, a saudade e a voz de Guilherme Caram, onde ecoar para sempre. Lucy Mafra. O nosso programa alcança 72 municípios do estado do Rio de Janeiro. Ela era leve, engraçada, carismática, com um brilho que saltava da tela. Lucy Mafra encantava o público em papéis secundários, mas cheios de alma. Estava sempre ali, fazendo parte do elenco que sustentava as novelas com humor e sensibilidade. Mas bastou um escorregão, ou melhor, uma acusação sem provas, para tudo desmoronar. Em 2005, Lucy estava no ar na novela América, da TV Globo. Foi então que surgiu uma denúncia absurda. Uma camareira a acusou de ter furtado R$300 da bolsa da atriz Cristiane Torlone. Sem investigação adequada, sem defesa justa, Lucy foi demitida imediatamente. A partir daí, sua carreira entrou em queda livre. Mesmo anos depois, quando a roteirista Thelma Guedes quis escalá-la para a novela Joia Rara, em 2013, descobriu que o nome de Lucy estava queimado nos bastidores da emissora. Ela foi barrada, cancelada, silenciada. Sem trabalho, sem renda e sem apoio, Lucy Mafra afundou em depressão. Depois que sua mãe, Gene Gouveia, faleceu, ela ficou sem ter onde morar. Foi acolhida por amigos em Vassouras, no interior do Rio, e passou a viver de forma simples, isolada, fragilizada. Mas o destino já havia começado a puni-la muito antes. Nos anos 70, Lucy perdeu um filho pequeno, afogado em uma piscina. A criança tinha apenas 3 anos de idade. Esse trauma nunca foi superado, e talvez tenha sido esse o primeiro corte em uma alma que sangraria por décadas. Nos seus últimos meses de vida, Lucy foi internada com complicações graves. O corpo já não aguentava a tristeza, a mágoa, o abandono. Ela faleceu em 5 de dezembro de 2014, aos 60 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos, após 2 meses de internação. Nunca mais voltou à televisão, nunca foi oficialmente inocentada, nunca recebeu um pedido de desculpas e, mesmo assim, não guardava rancor. Você se lembrava dela? Sabia que sua carreira foi destruída por R$300 e uma acusação sem provas? Comenta aqui embaixo, porque calaram a voz dela em vida. Mas a gente não vai deixar que a história de Lucy Mafra seja apagada da memória. Rubens Correia. O ator Rubens Correia nasceu na cidade de Aquidauana, em Mato Grosso, em 1931. Chegou ao Rio de Janeiro aos 13 anos de idade para estudar em um internato. Chegou a fazer algumas peças amadoras, mas a paixão pelo teatro começou a ficar mais intensa em 1958,
quando criou, junto com o ator Ivan de Albuquerque, o Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. Foi lá, no início dos anos 80, que Rubens protagonizou um dos maiores sucessos da temporada, o homossexual Molina, em O Beijo da Mulher-Aranha, ao lado do ator José de Abreu. Ela pensa um pouquinho, de repente ela escorrega pela parede assim, como se fosse um bichinho que... Tempo. Olha, é um programa de narrativa. Odeio crítico, sabia? Odeio. No palco, ele era gigante. Um mestre da atuação, referência máxima para toda uma geração de artistas. Rubens Correia não precisava de exageros. Sua presença em cena era silenciosamente arrebatadora. Teatro... Teatro é o estado, o local, o ponto onde podemos nos apropriar da anatomia do homem. Cinema... de dinheiro aqui na estação. O Teodoro meteu uma bala na cabeça, minha querida. Era porque a situação estava gravíssima. Bien sûr. Gravíssima. Televisão. Amazônia. Pra defumar, pra modo o leite ficar duro, virar borracha. Ele dominava todos. Mas, como muitos gênios, viveu com intensidade e partiu em silêncio, em sofrimento e com medo. Nos anos 90, Rubens começou a adoecer. Seu corpo já não tinha o mesmo vigor. Em janeiro de 1996, foi internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Rio de Janeiro. Estava cada vez mais frágil. Oficialmente, a causa da morte divulgada foi uma arritmia cardíaca. Rubens Correia morreu hoje às 2h30 da tarde de arritmia cardíaca. Ele estava internado há 8 dias aqui na Clínica São Vicente, com anemia profunda e princípio de pneumonia. Mas a verdade veio à tona pouco tempo depois, revelada por um pequeno círculo de amigos. Rubens Correia morreu em decorrência de complicações da AIDS. Uma doença que, na época, ainda carregava estigmas violentos, preconceito, julgamentos e o silêncio. Ele havia descoberto o diagnóstico 2 anos antes de morrer. Não revelou ao público. Tinha medo. E enquanto lutava pela própria vida, enfrentava também problemas financeiros graves. Suas economias estavam retidas no Banco Econômico, que havia falido e estava sob intervenção do Banco Central. Intervenção no Banco Econômico, com prejuízo até segunda ordem, infelizmente. Desde o ano passado, sua situação não estava boa e já se vinha pensando na união do banco com a construtora Odebrecht e outros grupos industriais, numa tentativa de salvar a instituição. Nos últimos 2 meses, a crise se agravou e o banco precisou pedir dinheiro emprestado ao Banco Central, praticamente todos os dias. Hoje, o buraco já chega a quase 2 bilhões de reais. Ou seja, ele não tinha como pagar o próprio tratamento. O ator não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Todas as economias dele estavam bloqueadas no Banco Econômico e por isso recebeu ajuda de vários artistas. O ator ia estrear em março no Rio. A peça seria cômico se não fosse trágico. Teve que contar com a ajuda de amigos próximos e até com a TV Globo, que cobriu parte dos custos médicos. Uma das últimas visitas que recebeu foi da atriz Joana Fomm, sua amiga de vida e palco. Foi ela quem decidiu tornar pública a real causa da morte do ator, para que sua história não fosse escondida como uma vergonha. Rubens Correia faleceu em 22 de janeiro de 1996, um dia antes de completar 65 anos. A dramaturgia perde um dos maiores atores do teatro e da televisão. Morreu hoje no Rio o ator Rubens Correia. Rubens Correia morreu hoje às 2h30 da tarde de arritmia cardíaca. Ele estava internado há 8 dias aqui na Clínica São Vicente, com anemia profunda e princípio de pneumonia. A dramaturgia brasileira perdeu ali um de seus maiores nomes. Mas perdeu também uma oportunidade de discutir, com mais humanidade, o preconceito que calou tantos artistas naquela época. Porque o louco é também um homem que a sociedade não quer ouvir. E que ela quer impedir que ele enuncie verdades insuportáveis.
Você se lembrava dele? Sabia que Rubens Correia morreu sem poder usar o próprio dinheiro e escondendo uma doença por medo da rejeição? Deixa seu comentário, porque essa história precisa ser contada e esse silêncio precisa acabar. Irving, São Paulo. Eu gosto da sua companhia. Me faz bem. Você quer jantar comigo? Aonde você quiser. Obrigado. Ele tinha tudo para ir longe. Beleza marcante, voz suave, talento natural e uma presença de cena que hipnotizava. Irving, São Paulo, foi um dos rostos mais promissores da TV brasileira nos anos 90, com papéis inesquecíveis em novelas como Mulheres de Areia. Não sei. Você fala uma coisa, o César fala outra, você tá me deixando baratinado. O César sempre foi o meu exemplo, o cara mais bacana do mundo, eu sempre quis ser igual a ele. O Dono do Mundo e a Viagem. Se eu fosse o pai dessa criança, tudo bem, eu assumiria numa boa. Mas não é justo vocês ficarem me malhando quando eu não sou o pai dessa criança. Vai lá, Duracininha, vai lá no porão agora, conversa com a Sofia, obriga ela a falar. A lista de... Mas por trás daquele sorriso sereno, a vida reservava um destino cruel. Em 2006, aos 41 anos, Irving começou a sentir dores intensas e foi internado às pressas. O diagnóstico? Pancreatite aguda grave, uma inflamação no pâncreas que rapidamente evoluiu para um quadro devastador. O ator foi internado no CTI do Hospital Copa d'Or, no Rio, e passou por várias cirurgias delicadas. Cada dia era uma luta. E foi ali, longe dos holofotes, cercado por máquinas e tubos, que aquele artista tão querido enfrentou seus últimos momentos de vida. No dia 10 de agosto de 2006, o Brasil perdeu Irving para uma falência múltipla dos órgãos. A notícia chocou os fãs, mas o que aconteceu no dia do seu velório chocou ainda mais. Enquanto o corpo do ator era velado, jornalistas compareceram para prestar cobertura, mas foram recebidos com gritos, ofensas e até agressões por parte da família. Câmeras quebradas, empurra-empurra, tumulto. A dor da perda se transformou em raiva. Era como se nem no último adeus ele tivesse conseguido paz. Irving partiu jovem demais e de forma brutalmente silenciosa. Um talento interrompido, uma despedida marcada por dor e uma ausência que até hoje ecoa na memória de quem o viu brilhar. Como esquecer do Rafael, A senhora vai sentar, não vai? do Bad Cat, do Zeca Meu Deus do céu, deve estar vendo algum engano aí. e de tantos Zés que ele interpretou. Não tem como. A paixão de Irving São Paulo pela arte, seu amor pela música, já ficaram para sempre aqui, guardados na nossa memória nacional. Você se lembra dele em A Viagem? Se o pai dessa criança, tudo bem, eu assumiria numa boa. Mas não é justo vocês ficarem me malhando quando eu não sou o pai dessa criança. Achava que ele ainda estava vivo? Conta aqui nos comentários. Vamos manter viva a lembrança de Irving São Paulo. Ei, pesado, né? Mas a verdade é que muita gente que brilhou nas novelas, nos palcos, na TV, acabou esquecido. Alguns desses nomes você talvez nem lembrava que tinham partido. Outros, você jamais imaginaria que morreram assim, sozinhos, doentes, sem ninguém por perto. Esses atores fizeram história. Fizeram parte da sua vida, da sua infância, das suas noites em frente à televisão. E a gente não pode deixar que eles desapareçam também da memória. Me conta aqui nos comentários. Qual dessas histórias mais mexeu com você? Se você pudesse mandar uma mensagem para um deles, agora, o que você diria? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Aqui a gente sempre dá voz a quem o mundo tentou esquecer. Valeu pela companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!